Oi, pessoal. Esse é o nosso segundo vídeo sobre modelagem de águas subterrâneas, especificamente o escoamento de águas subterrâneas. Essa temática faz parte da disciplina de Hidrologia das Águas Subterrâneas. Eu sou o professor Murilo César Lucas, da Universidade Estadual de Campinas. Nessa segunda videoaula, eu vou contextualizar um pouco para vocês a problemática e depois a gente vai dar os primeiros passos no ModFlow, usando o Model Muse como interface gráfica. Então, o objetivo de, dessa prática é a gente realizar uma simulação de escoamento de águas subterrâneas numa bacia hidrográfica. O que a gente quer obter especificamente é os valores das cargas hidráulicas do aquífero na bacia hidrográfica. Então eu vou me dirigir aqui ao QGIS para mostrar para vocês a nossa área de estudo. Vocês estão vendo aqui a minha tela de navegação do QGIS, onde está aparecendo os limites dos estados brasileiros. Eu vou tirar um pouco do zoom para vocês observarem todo o território nacional. Agora eu vou aproximar um pouco. A nossa área de estudo ela fica dentro do estado de São Paulo, no interior, aqui especificamente próximo do município de São Carlos. Eu já coloquei aqui a delimitação da bacia hidrográfica. Eu vou dar um zoom, que nós estamos entre os municípios de Itirapina e Brotas, especificamente numa represa chamada Represa do Lobo, ou popularmente chamada aí de Represa do Broa. A bacia hidrográfica fica perto dessa represa. Então, está aqui a bacia hidrográfica, com esse formato. Eu já fiz a inserção do arquivo shapefile, para a gente não perder muito tempo. E assim como eu comentei em outras aulas da nossa disciplina, essa é a bacia hidrográfica do Ribeirão da Onça. Eu vou colocar aqui o layer, a camada de rios, para vocês observarem o rio principal, o rio Ribeirão da Onça. O rio Ribeirão da Onça, ele é um afluente de outro rio, eu vou dar um zoom aqui para vocês observarem, que é o rio Jacaré-Guaçu, rio Jacaré-Guaçu. Então aqui nós temos o exultório da bacia hidrográfica, estou me aproximando do exultório. Aqui o meu layer de rio não está exatamente sobre a representação do Ribeirão da Onça, que eu estou utilizando aqui, que é o OMS padrão, mas está próximo. Então notem aqui, esse é o rio Jacaré-Guaçu, onde eu estou passando, percorrendo com o mouse. Como eu disse, então, o Ribeirão da Onça é um afluente desse rio. O rio Jacaré-Guaçu, ele é um afluente do rio Tietê, que eu não vou mostrar aqui, acho que não há necessidade disso. A bacia do Ribeirão da Onça, ela foi escolhida como área de estudo porque nessa bacia existe uma área de afloramento, ela é uma área de afloramento do sistema aquífero Guarani. Lembrando que o sistema aquífero Guarani, ele é formado por duas formações geológicas, a formação Botucatu e a formação Piramboia. Nessa bacia ocorre o processo de recarga do sistema aquífero Guarani. Isso significa que as águas da precipitação que tocam a superfície do solo dessa bacia e se infiltram, ela percola em profundidade até atingir o topo do aquífero, o seu nível freático, recarregando e assim aumentando as reservas de águas subterrâneas do sistema aquífero Guarani. Eu vou colocar aqui, ativar, o layer de formações geológicas. Vou deixar a legenda aqui também para vocês observarem e vou tirar um pouco o zoom. Então nós temos aqui ativado o layer das formações Piramboia e Botucatu. A formação Botucatu é essa que está em coloração laranja. Eu estou percorrendo com o mouse. E a formação Piramboia é essa que está em coloração marrom. Eu vou tirar um pouco o zoom para vocês observarem essas formações ocorrendo no estado de São Paulo.
Agora eu vou aproximar um pouco mais o zoom. Então notem que essa bacia hidrográfica é uma área de afloramento da formação Botucatu. Aqui um pouco mais no exutório da bacia, existe a formação Piramboia, tem uma mancha de afloramento da formação Piramboia. E nessa região, que a gente não tem nem o Piramboia e nem o Botucatu, é uma região de afloramento do sistema aquífero Serra Geral, ou como alguns preferem chamar do Aquitar do Serra Geral, mas, enfim, aqui tem uma formação basáltica. É dentro dessa bacia que a gente vai fazer, então, a simulação de água subterrânea. Especificamente, o que a gente quer é obter as cargas hidráulicas do aquífero Guarani dentro dessa bacia. Então, agora eu vou me dirigir ao Model Muse. Vou minimizar aqui as minhas telas. O Model Muse está aqui na minha área de trabalho. Vou clicar. E existem aqui opções de criar um novo modelo ou da gente abrir, um projeto, né? Criar um novo projeto ou abrir um projeto existente. Eu vou criar um novo projeto usando essa primeira opção e vou clicar em Next. Nessa tela, ele pede algumas informações de georreferenciamento. Desculpe. A primeira informação de georreferenciamento importante é o tipo de projeção. Eu vou utilizar esse que vem por padrão, o EPSG, é o mesmo que está no QGIS, e eu vou utilizar aqui o sistema WGS84. Então vou voltar aqui no QGIS, observem que aqui o meu EPSG, ele está em Sirgas 2000, mas eu vou já alterar e vou colocar WGS84 num sistema de projeção UTM para a zona de 22S, 22 graus sul. Então vai pegar toda essa faixa aqui. Vou aplicar, vou dar OK. E eu estou fazendo isso porque os meus arquivos shapefiles, os meus arquivos vetoriais, eles estão também nesse mesmo sistema de projeção de coordenadas, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o contorno da minha bacia, que é esse shapefile, que determina todo o contorno da bacia do Ribeirão da Onça, clicar com o botão direito, ir em Propriedades, Informações. Vocês vão observar aqui que nós estamos em WGS84, UTM Zona 22S. Isso é importante porque durante essa prática eu vou importar alguns arquivos shapefiles para dentro do Model Muse. Então é importante que o sistema de coordenadas que está o meu shapefile seja o mesmo do que eu vou colocar no Model Muse. Eu vou deixar ele aqui na frente do QGIS. Então esse sistema de projeção é o 3272222, tá? O meu sistema de medida vai ser metros e aqui o meu tempo, minha unidade de tempo, eu vou colocar em dias. Essa definição é importante porque o sistema de medida que for utilizado para comprimento e tempo deve ser o mesmo utilizado para todas as variáveis que a gente vai informar para o modelo. Por exemplo, vai ter um momento que nós vamos precisar informar a condutividade hidráulica de uma ou mais formações geológicas do aquífero Guarani. Então, se eu estou selecionando aqui metros por dia, significa que minha condutividade hidráulica deve ser informada em metros por dia. Se eu informar segundos, significa que os meus parâmetros variáveis devem ser informados em metros ou segundos, né? Ou metros por segundo, enfim, dependendo de qual vai ser o parâmetro ou a variável que eu utilizar. Eu vou escolher aqui metros por dia. O tempo para início da simulação, isso não interfere, qualquer valor pode ficar, inclusive pode ser a data que está aqui, 1º de janeiro de 2000. Eu vou deixar a data de hoje, mas, de novo, isso não seria necessário. E aqui eu vou colocar uma descrição,
simulação de cargas hidráulicas no sistema aquífero Guarani, bacia do Ribeirão da Onça. É interessante colocar essa descrição para a gente saber sempre do que trata o projeto. Às vezes a gente começa a trabalhar no projeto e depois para por dias ou meses e já não sabe mais o objetivo. Aqui eu vou fazer uma pequena correção. Eu digitei um 2 a mais, então é 32.722, conforme vocês podem observar aqui no canto inferior da minha tela. 32.722. Vou clicar em Next. Essa é a janela onde ele pede algumas informações sobre o grid. O grid, ou traduzindo, é a grade, é uma grade regular, onde em cada um dos elementos dessa grade vai ser realizado o balanço de massa para determinação das cargas hidráulicas no aquífero. Então, a gente pode aqui especificar, poderíamos especificar o número de linhas e o número de colunas, bem como o tamanho de cada linha e o tamanho de cada coluna, mas a gente não vai fazer isso porque nessa prática nós vamos inserir o arquivo shapefile no ModelMuse e depois pedir para ele criar o grid dentro desse arquivo shapefile, ou seja, o grid dentro da bacia do Ribeirão da Onça. Então a gente quer discretizar a nossa área de estudo numa malha para que ele utilize um método numérico de solução, no caso aqui o método das diferenças finitas, e assim resolver a equação diferencial parcial de ordem 2 para determinação das cargas hidráulicas. Mas a título de demonstração, eu vou fazer aqui e depois eu retorno. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui número de colunas 50 e número de linhas 20, para vocês observarem o efeito disso no software. E aqui o tamanho de cada coluna e o tamanho de cada linha, ou seja, o tamanho de cada célula que compõe as colunas e as linhas, eu vou deixar 100. Lembrando que esse 100 representa 100 metros. Aqui é o número de camadas. O número de camadas depende de quantas formações geológicas você quer considerar no modelo. Então, aqui tem 3. Então, significa que você pode escrever até 3 formações geológicas. No nosso caso, a gente tem 2 formações geológicas que compõem o aquífero Guarani. Então, se eu colocar 2, observem que aqui ele já vai alterar, já vai reduzir remover aquela terceira opção. Vou fazer de novo para vocês observarem. 3 e 2. Então aqui a gente pode editar com duplo clique. Eu vou colocar Botucatu, que é a formação Botucatu. E aqui eu vou colocar Piramboia, sem acento. E aqui ele pede as elevações. As elevações, ou seja, a cota em que está a base de cada formação geológica. Então, apenas a título de demonstração, porque como eu disse, nós não vamos seguir nessa linha, a gente não vai criar um grid primeiro. O que a gente vai fazer é inserir o arquivo shapefile e depois pedir para o software criar o grid dentro do shapefile, mas vamos fazer uma demonstração. Então aqui eu estou considerando que o topo do meu modelo, ou seja, a minha referência aqui, é um valor de 0 metros. A gente pode encarar isso aqui como sendo ou o topo do aquífero, ou poderia ser a superfície do terreno. Enfim, é o topo do nosso modelo. Então, até onde a gente está considerando as nossas simulações. Eu vou deixar 0 e vou colocar uma profundidade da formação Botucatu. Vou escrever menos 50. Significa que eu estou dizendo que a base da formação Botucatu está a 50 metros de profundidade em relação ao topo do meu modelo. Então, em outras palavras, eu posso dizer aqui que a formação Botucatu tem 50 metros de profundidade. Vamos supor que a formação Piramboia esteja a
menos 100 metros. Então, a partir do zero, a partir do meu topo do modelo. Isso significa que nós temos 50 metros de formação piramboia no modelo. Então, em 50 metros de profundidade, finaliza a formação Botucatu, e de 50 até 100 metros se inicia a formação piramboia. Eu vou clicar em Finish. Vamos aguardar um pouco. Ele vai gerar essa grade, que em modelagem a gente chama de malha. Isso é uma malha regular. Então pronto. Aqui a gente tem então 3 telas de visualização. Essa primeira é uma vista superior. Então é como se a gente estivesse observando por cima, olhando sobre o aquífero, em 2 dimensões. Então, aqui observem que se eu percorrer com o mouse, o número de colunas aqui embaixo ele vai se alterando. Então, a gente está partindo da coluna 1 e indo em direção até a coluna número 50, conforme eu defini no meu modelo. Da mesma forma, se eu percorrer o mouse, vamos dizer, de cima para baixo, eu saio da linha número 1, vou percorrendo até chegar na linha número 25, essa última linha aqui. Ah, perdão, 20. Eu defini 20 e não 25. Então essa é uma vista superior do aquífero. Aqui nós temos uma vista lateral do aquífero, nessa parte da tela. Então a gente pode perceber a vista lateral através dessa representação de cubo. Então aqui o azul ele está indicando a face que a gente está. Se eu for clicando, e eu vou fazer isso, aqui ó, estou dando vários cliques no cubo, perceba que vai se deslocando a vista lateral. E essa marcação em cor azul, ela vai se deslocando. Então vou fazer isso até o final, vocês vão perceber que a vista lateral, perdão, ela vai mudando. Então a gente pode ter a vista lateral do aquífero, dando vários cliques nesse cubo. Vocês não vão sentir nenhum efeito, né, de visualização, nenhuma mudança de visualização, porque por enquanto a gente não tem nada efetivamente construído. Essa outra parte da tela de visualização é uma vista frontal. Então, esse cubo está mostrando a vista frontal. Se eu der vários cliques aqui, ó, no cubo, a cor verde vai se deslocando. Então, eu estou na face, nessa face aqui, mais próxima de mim, do cubo. E isso a gente pode, então, ter essa visualização frontal do aquífero. Então, frontal, lateral, superior. Aqui é uma representação em 3 dimensões. Por enquanto, como a gente não tem nada plotado, a gente não vai conseguir visualizar nada. Mas do jeito que está aqui, nós estamos representando o nosso aquífero como um formato, uma geometria retangular. Geometria retangular porque a gente tem 50 colunas e 20 linhas. Tá? Então depois vocês podem experimentar um pouco mais essa tela de visualização. Aqui nesse outro cubo, que aparece uma marcação em vermelho, a gente pode alternar a visualização das camadas do aquífero. Lembrando que nós temos aqui 2 camadas. Uma camada para a formação Botucatu e uma camada para a formação Piramboia. Essa primeira que está ativa é a formação Botucatu, aquela que está a 50 metros de profundidade a partir do topo do meu modelo. Agora essa de baixo que eu vou clicar, é a formação Piramboia. Então, aqui eu já tenho uma profundidade que vai de 50 metros até 100 metros, de novo a partir do topo do meu modelo. Então, a gente pode alternar as diversas camadas para visualizar os resultados em cada uma delas. Aqui a gente tem uma opção de visualização do grid. Então, a gente pode visualizar o grid conforme essas células. A gente pode tirar e colocar outra forma de visualização, que é só a parte externa do grid. E as outras opções a gente vai ver no decorrer das outras videoaulas.
O importante aqui é entender que essa é uma malha regular. Então, o balanço de massa do nosso modelo, ele vai ser realizado em cada uma dessas células. Existem critérios para a gente definir o número de células, o tamanho delas, bem como o passo de tempo da modelagem, de modo que o modelo seja estável, que ele tenha estabilidade. A gente não vai abordar essas questões tão específicas, porque essa é uma aula de graduação, mas fica a dica para vocês fazerem leituras adicionais sobre critérios para definir tamanho da malha e refinamento da malha em alguns pontos específicos do domínio. O domínio é o nosso aquífero. Então, de novo, essa malha aqui, cada quadradinho dela tem 100 por 100 metros. Então, essa foi a nossa segunda videoaula. Na próxima, eu vou começar a inserir os arquivos shapefiles para a gente trabalhar um pouquinho na modelagem. Obrigado, pessoal.